O objetivo deste webinar é entender como o Excel pode ser integrado ao ambiente de BI, permitindo análises seguras e alinhadas com a estratégia de negócio. Veremos também como essa integração facilita a utilização do ambiente de BI, permitindo a criação de cenários, o ajuste de valores através do write-back e a criação de análises customizadas de acordo com a necessidade do analista de negócio. Antes de iniciar nosso assunto principal, gostaria de apresentar a Triskel. Com 20 anos de atuação no mercado corporativo, atuamos sempre como integradores de soluções, fazendo com que TI gere diferencial competitivo para os nossos clientes. Nossos escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo são as bases para realizarmos projetos em todo o Brasil. Na parte de consultoria, a Triskel está dividida em 5 grandes verticais: CRM, Business Intelligence, DBA remoto, governança de dados e fábrica de software. Caso tenham interesse em conhecer mais sobre alguns desses itens, sugiro acessar nosso site www.triskel.com.br, onde poderão encontrar informações e cases de sucesso. O assunto deste webinar faz referência à nossa vertical de BI. Na apresentação da ferramenta, destacarei algumas funcionalidades que facilitam a adoção da tecnologia e que são importantes para os analistas de negócio por permitirem flexibilidade e agilidade na execução de análises e processos de planejamento. Apresentarei inicialmente uma overview da ferramenta, demonstrando como ela se conecta ao ambiente Cognos TM1 e as principais funcionalidades disponíveis. Depois conversaremos sobre as possibilidades de análise, ressaltando a flexibilidade de utilizarmos o Excel. Destacarei também as funcionalidades de criação de cenários, análises e planejamento. E por último, apresentarei algumas funcionalidades avançadas de criação de regras de cálculo. Por utilizar o Excel como front-end, a adoção da tecnologia é facilitada e rapidamente incorporada nas atividades diárias do analista de negócio. A seguir, farei a apresentação da ferramenta, demonstrando as facilidades destacadas anteriormente. O Cognos TM1 integrado ao Excel é apresentado a partir de um menu, facilmente identificável pelo nome TM1. Nesse menu estão todas as funcionalidades disponíveis para o analista de negócio dentro do Excel. Parte de conexão com a base de dados, exploração dos cubos, geração de análises, data spread, sandbox, que é uma forma de criação de áreas particulares de trabalho, onde simulações podem ser realizadas, ajuste de premissas e depois o compartilhamento e aprovação e disponibilização no cenário oficial da empresa. Inicialmente, vou me conectar a um dos bancos disponíveis. Vou selecionar D2G. A partir daí ele vai me pedir o meu usuário e senha. Tudo isso é importante para garantir o acesso às informações dentro do TM1. Após conectado, eu já tenho acesso a todas as estruturas desse banco de dados, todos os cubos e dimensões e também processos. Ou seja, através do Excel eu posso realizar análises em cima dos cubos que representam os processos de negócio, correlacionar as métricas desses cubos com quaisquer hierarquias e dimensões disponíveis, e inclusive realizar processos. Processos podem ser carga de dados, rateios, distribuições, tudo aquilo que pode ser operacionalizado e é importante para o processo de análise e de planejamento. Dentro da estrutura do cubo, podemos ver quais as dimensões que estão associadas a essas métricas,
quais as views, que são relatórios pré-fabricados e disponíveis para uso, e quais as regras de negócio utilizadas para gerar novas métricas, métricas que não existem nos sistemas de origem, mas que são métricas de negócio e que estão disponibilizadas através do Excel para todos os analistas que têm acesso a esse cubo. Inicialmente, demonstrarei como é fácil incorporar essas análises dentro do ambiente do Excel. Dando um duplo clique em cima do cubo, a View Default é apresentada e a partir daí eu posso realizar os meus drills para adequar o grid de análise às necessidades pontuais. Duas dimensões são extremamente importantes e eu gostaria de destacar. Por exemplo, em primeiro lugar, as dimensões de métricas. São essa dimensão de métrica que apresenta todas as informações de análise disponíveis. Essas informações podem ser calculadas, como o item selecionado aqui, ou carregadas diretamente dos sistemas de origem. Por exemplo, valores de pagamento, valor de invoice, quantidade de invoice, quantidade de pagamento. São métricas básicas, que são utilizadas por regras de negócio para gerar as métricas calculadas. Dentro desse editor da dimensão, eu posso usar alguns recursos para filtrar as informações que serão inseridas dentro da minha análise. Por exemplo, posso fazer busca por substring. Posso voltar à lista completa. Posso selecionar itens e mantê-los, dando OK. Isso já é automaticamente atualizado na minha view. A tela de cenários, a dimensão de cenários, é a dimensão que permitirá a comparação do realizado com os meus cenários de análise, ou cenários de budget, de revisão de budget. Posso dar a semântica necessária aos itens dessa dimensão. As outras dimensões podem ser posicionadas como itens de página, e a partir do momento que eu chego no layout adequado, eu posso integrar isso com o Excel através do Slice ou do Snapshot. O Slice cria um vínculo entre o Excel e o meu cubo. O Snapshot, ele simplesmente copia os valores para o meu Excel. Eu vou fazer um Slice e, como pode ser visto, o que é gerado é uma fórmula de acesso ao banco de dados do TM1. Uma fórmula de acesso ao cubo do TM1. E ele utiliza as informações aqui dispostas para identificar qual é a célula daquele cubo que eu visualizarei dentro do meu Excel. Se por algum motivo eu preciso selecionar item de alguma outra dimensão, por exemplo, período fiscal, eu posso simplesmente dar um duplo clique, selecionar o item qualquer nível da minha hierarquia, mantê-lo, dá OK, e automaticamente as informações são atualizadas. Por enquanto, todas as informações nos cenários estão idênticas. A seguir, trabalharemos com ajustes nesses cenários e veremos o impacto que isso tem nas nossas análises. A partir do momento que a informação está dentro do Excel, eu posso formatá-la usando os recursos básicos já disponíveis do Excel. Ou seja, existe uma integração total das fórmulas de acesso aos cubos e as funcionalidades já conhecidas do Excel. Formatação de números, formatação condicional, criação de gráficos. Por exemplo, eu posso inserir um gráfico para analisar as informações aqui detalhadas. Ou seja, a integração com o TM1
E o Excel é completa, né, onde eu tenho todas as funcionalidades de acesso, criação de regras de negócio únicas, cubos que correlacionam as métricas dos meus transacionais, métricas calculadas e possibilidade de drills dentro de um ambiente já conhecido que é o Excel. Outra forma de recuperar os dados e trazê-las para o Excel, né, é essa funcionalidade que usa uma view já pré-formatada, recupera para o Excel e permite, de uma forma simples, a realização de drills, de pivots, tudo isso para facilitar. E dentro dessas estruturas, eu posso, por exemplo, criar semáforos que me alertam com cores, algumas regras de negócio que facilitam a identificação do evento dentro da análise que está sendo realizada. Uma outra forma muito simples de criar as análises dentro do Excel é, a partir do momento que eu conheço bem a estrutura dimensional do meu cubo, eu posso simplesmente escrever as fórmulas de acesso e formatar o layout na minha análise de acordo com a minha necessidade. Não preciso me limitar pelas views já criadas dentro do TM1. Tem um arquivo onde eu fiz a criação de algumas fórmulas que eu vou aproveitar e mostrar como é fácil eu recriar uma análise sem acessar a interface do TM1 diretamente. Esses itens são só labels para identificar quais dimensões estão sendo acessadas. Essa expressão, por exemplo, fala que eu vou acessar o cubo Finance Cube do TM1. E as outras expressões acessam as dimensões de cenário, de ano fiscal, tipo de cliente e nível organizacional. Então, o plugin do TM1 interpreta essa expressão e recupera um item da dimensão aqui identificada. Só para aproveitar o tempo, eu já copiei alguns itens da minha dimensão geografia de cliente, né, e as métricas que eu quero fazer a análise. A partir daí, o que eu preciso fazer é acessar o meu cubo e recuperar o valor automaticamente. Vou acertar o posicionamento das minhas células, e automaticamente ele já está se integrando ao TM1 e recuperando o valor necessário. Vou melhorar a formatação do número e copiar essa regra para as outras células da minha análise. Clico o botão F9 para ele dar um refresh nas informações. Posso, por exemplo, eu não quero ver na minha análise o nível consolidado, só os níveis detalhados de região. E eu continuo recuperando meus dados a partir da fórmula. Então isso quer dizer o quê? Que independente do layout da minha análise, a partir do momento que eu entendo quais são as minhas dimensões expressas no item de página, nas linhas e nas colunas, eu posso criar uma fórmula que, através desses itens, acessam o TM1 e recuperam a informação
para a minha planilha Excel. A partir daí, eu posso trabalhar com gráficos, formatações condicionais, da mesma forma que eu fiz na análise anterior, recuperada através da view disponível no cubo. E além das facilidades de análise dentro do Excel, existe uma funcionalidade extremamente interessante. Vou novamente buscar as informações dentro do TM1 num layout um pouco diferente. Vou criar um slice. E agora eu demonstrarei como eu posso alterar as informações, as premissas básicas que afetam a rentabilidade dos meus números e analisar o impacto que isso tem dentro do meu cubo. Por exemplo, eu vou pegar o cenário 1 e vou ajustar alguns valores aqui expressos e entender depois o impacto que isso tem e comparar com os meus outros cenários. Nessa hora, eu apresento as funções de Data Spread. Elas são utilizadas para fazer rateios, para fazer distribuições proporcionais, para repetir números em todos os níveis hierárquicos do meu cubo, fazer alterações percentuais, crescimento, fazer travamento de níveis detalhados enquanto eu altero os valores da estrutura consolidada do meu cubo. Por exemplo, eu vou fazer um aumento de 20% nesse número usando a função de change. Vou adicionar 20% ao número aqui existente no cenário 1. Automaticamente ele já recalcula todos os níveis detalhados e alterou todas as métricas calculadas que dependem desse número. Para facilitar o entendimento, eu posso ir na minha primeira análise, onde todos os valores estavam idênticos, faço um F9 e eu já consigo ver o impacto que isso tem e comparar com os meus outros cenários. Isso é muito importante porque dentro de um ambiente seguro de análise, existe também a possibilidade de realizar planejamento, realizar ajustes nas minhas premissas básicas, fazer cenários otimistas, pessimistas e compartilhá-los automaticamente com todos os integrantes da corporação. Isso de forma segura, atendendo às seguranças definidas dentro do ambiente do Cognos. E além da possibilidade de trabalhar com cenários diferentes, eu ainda posso trabalhar com o conceito de sandbox. Sandbox, eu posso fazer uma analogia com uma área privada de trabalho, onde eu tenho uma cópia do cubo. E nessa cópia do cubo, todas as alterações que eu faço ainda não estão divulgadas para a corporação. Ninguém tem acesso, a não ser que eu disponibilize nos cenários oficiais. Para ficar mais claro, eu vou criar uma sandbox nova. Vou chamar de teste sandbox. Estou usando. Então, quer dizer, essa informação agora não é mais a informação do meu cenário base, mas é uma cópia que eu estou chamando de teste sandbox. Aqui eu posso fazer alterações que não serão refletidas diretamente no meu cenário base, no meu sandbox base. Por exemplo, farei um ajuste também de 20% no número de defaults. Esse número vai para 30. Né? Todas as informações alteradas são sinalizadas em azul.
E é possível ver que essas informações, mesmo clicando, essas informações foram alteradas aqui, porque está com o sandbox selecionado. Se eu seleciono o base, pode ver que esse número voltou para 25. Porque as alterações realizadas estão no sandbox test. Se depois de realizar todas as análises, eu concluir que esse cenário de teste é o cenário que eu quero publicar, eu posso simplesmente dar um commit sandbox. Então ele vai pegar os números desse sandbox e sobrepor com as informações dentro do sandbox base. Então, a partir do momento que eu fizer o commit, esse número deixará de ser 25 e passará para 30. Commit sandbox. Volto para o meu base e o 30 está aqui. Tudo isso dá uma flexibilidade grande na hora de eu fazer os meus testes. Verificar o impacto que as minhas alterações, que as minhas sugestões de alteração de premissa terão dentro da corporação, antes de publicar para todo o grupo de trabalho. É assim que eu consigo integrar funções de planejamento, funções de análise, extremamente complexas, difíceis de ser sincronizadas em um ambiente baseado em arquivos, em planilhas, e integrar isso com um ambiente já conhecido e de fácil uso que é o Excel. Além dessas funcionalidades, sempre existe a necessidade de gerar regras de negócio que são compartilhadas entre os analistas. Esses cálculos, essas regras de negócios complexas que são compartilhadas e que não deveriam ficar em planilhas Excel, podem ser colocadas e associadas aos cubos no TM1 através do editor de regras. É através de uma sintaxe relativamente simples, que os métricas podem ser derivadas de outras. Por exemplo, nessa expressão, o número de invoice e o número de default carregados dos sistemas de origem da informação são utilizados para gerar a informação de quantidade de pagamento. Então, é dessa forma que a gente garante que regras e métricas complexas de negócio são distribuídas, sabe? E conceitos são reutilizados entre as equipes de trabalho, sem correr o risco de gerar números diferentes, usar regras diferentes para o mesmo conceito. Isso é importante, que garante uma visão única da verdade, independente da forma de acesso à informação. Então, com essa breve apresentação da ferramenta e como o processo de análise de planejamento pode ser suportado por ela, verificamos como a integração do Cognos TM1 e Excel pode facilitar os processos de análise de planejamento. A utilização de um front-end conhecido e a disponibilização de funcionalidades avançadas de interação com o ambiente de BI fornecem para o analista de negócio a facilidade e a flexibilidade necessárias para a execução de suas tarefas diárias, mas sempre com o suporte de um ambiente corporativo e com a garantia de segurança e alinhamento com as estratégias de negócio da empresa. Obrigado pela participação e aguardo o contato.